E nessa noite, meus queridos irmãos, como não poderia ser diferente, devido ao encerramento da nossa campanha de missões, a gente refletiu um pouco na palavra do Senhor, pensando sobre o desafio que nos é dado de fazer discípulos de todas as nações. Se a gente pensar na palavra do Senhor, naquele texto que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu diversas vezes na sua vida, se brincar sabe de cor. Eu diria que dentre alguns dos textos muito conhecidos da Bíblia, acho que em primeiro lugar o Salmo 23, depois passa por João 3,16, se você for crente, se você não for, aí talvez vá para algum outro salmo. E o outro texto muito conhecido é exatamente o famoso Ide. Quando o Senhor Jesus Cristo, já perto de subir aos céus, ele vai dizer então, portanto, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele diz então, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu fico sempre mencionando como é interessante que alguns desses textos que nós temos por extremamente conhecidos, por vezes eles são tantas vezes não praticados. Por exemplo, do Salmo 23, que eu mencionei agora há pouco, nós falamos tantas vezes, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas na hora da falta de alguma coisa financeiramente falando, da falta de algo fisicamente falando, o nosso coração tende a se desesperar, a se angustiar e se esquece dessa palavra que a gente tanto fala, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e às vezes fica ali aflito, atribulado, não descansando de fato no Senhor. E aí a gente olha para um desafio como esse e a gente pensa então no mundo onde a gente vive. A gente teve há alguns domingos um missionário aqui conosco falando sobre o desafio da capelania prisional, falando sobre experiências maravilhosas de vendo ali presos de alta periculosidade, rendendo-se aos pés do Senhor Jesus Cristo, tendo suas vidas transformadas e sendo servos do Senhor. A gente vive numa sociedade absolutamente corrompida, a gente vive em meio a tantas injustiças. Eu estava vendo que em uma matéria essa semana que os bilionários no mundo, durante a pandemia, eles aumentaram as suas fortunas. E aí a gente viu tanta gente passando tanta dificuldade e os bilionários aumentaram, eu não sei como. Porque gente normal como nós passou por algum aperreio, ou pelo menos por alguma dificuldade durante esse tempo, e os caras conseguiram aumentar a riqueza deles. Então a gente vive um mundo de extrema violência. Eu fico brincando que tem alguns jornais aqui que se você espremer, ele sai sangue de tanta notícia ruim, mas é porque de fato essas notícias ruins elas existem. E aí a gente pensa, às vezes fica pensando, como que a gente pode acabar com a violência? Como que a gente pode acabar com tantas coisas que acontecem de ruim na nossa nação? Como a gente pode acabar com essa injustiça? Como a gente pode acabar com a corrupção? Como é que a gente pode melhorar um pouco a situação desse mundo tão egoísta que a gente vive? E a gente fica pensando às vezes sobre as guerras, sobre as atrocidades cometidas, sobre a promiscuidade aí afora, e a gente fica pensando então, por quê? Como que eu posso mudar essa realidade? E aí eu lembro da palavra do Senhor, lá em Romanos 1,16, que diz que a gente não deve se envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, eu não canso de ver um testemunho, e vocês já devem ter visto alguns, de grandes servos do Senhor hoje, que já foram grandes criminosos. Grandes servos do Senhor hoje, que já foram traficantes, que já foram viciados em drogas. Sabe? Eu lembro de assistir emocionado alguns testemunhos de pessoas que foram tirados da Cracolândia e foram resgatados na Cristolândia e saíram do mundo de drogas, de morar de rua e tendo agora uma vida estruturada, uma família organizada, constituindo família, servindo ao Senhor na sua igreja, recolocando-se no ambiente de trabalho, vidas transformadas. E o poder de Deus do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, e é interessante que não é simplesmente a salvação no sentido eterno, que eu diria que essa é a mais importante, porque de fato é o que vai fazer a questão do destino das nossas almas,
mas também salvação da realidade presente que a gente vive hoje. E aí eu poderia citar inúmeros casos. Nosso missionário aqui citou alguns exemplos de, vou botar aqui, ex-bandidos, né, que eu ia dizer de bandidos, né, de ex-bandidos, pessoas que estavam lá em presídios federais, foram para lá porque cometeram coisas terríveis e que hoje são servos do Senhor. Missionários tantas vezes, se preparando para ser pastor e tudo mais. Já contei aqui uma vez que eu fui atendido uma vez na loja da Junta de Missões Nacionais, né, que eles têm uma livrariazinha lá no Rio, e eu fui comprar algum material lá, e eu estava acompanhado de um dos missionários da nossa junta. Aí eu fui atendido no balcão, e quando terminei, ele saiu, aí ele disse assim: tu sabe quem é esse cara que te atendeu agora? Eu digo: não. Ele é seminarista, a essa altura ele já deve ser pastor, porque isso foi antes de eu vir para cá, então isso tem uns 8 anos pelo menos. Ele é seminarista, está se preparando para ser pastor, é noivo, daqui a um tempo vai estar com sua família estruturada, servindo ao Senhor no ministério, era usuário de drogas, morador de rua, era travesti e vivia da prostituição. Aí o cara estava lá, e eu até olhava assim, e dizia: rapaz, não era não, você era desse jeito aí, e teve a sua vida transformada. Então, quando a gente olha o poder de Deus para a salvação, mas o poder de Deus também para a transformação das realidades. É interessante que a gente vê, então, o poder de Deus para a transformação, inclusive, da nossa sociedade. E aí, sabe o que é mais curioso? É que, normalmente, isso, para mim, é sempre um contrassenso. Que todas as vezes que nós recebemos uma boa notícia, que nós temos uma boa novidade, nós queremos compartilhar com aqueles que estão à nossa volta. Quando nós descobrimos algo bom, quando a gente tem algo bom ao nosso redor, quando a gente fica sabendo de uma coisa muito boa, quando eu passo num concurso, quando eu consigo um emprego, ou quando eu descubro uma coisa que faz muito bem, que é muito agradável, até uma lanchonete nova, alguma coisa, que eu olho e digo: rapaz, que lugar legal, a gente fala para outras pessoas. Quando você é muito bem atendido em um lugar, você recomenda para outras pessoas. A gente gosta de compartilhar coisas boas com as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente às vezes fica inclusive querendo contar para todo mundo e falar para todas as pessoas sobre isso. E quando a gente olha para a verdade do Evangelho, quando a gente olha para o sacrifício de Cristo na cruz, a gente está falando, meus irmãos, que nós fomos transformados, que nós conhecemos o poder transformador do Evangelho, que Ele nos resgatou das trevas, Ele nos libertou do pecado. Nós hoje podemos andar com Cristo, nós temos vida, vida eterna, vida abundante. E tantas vezes a gente tem vivido calado diante disso. Nós deixamos de compartilhar algo tremendo. E eu digo que isso é um contrassenso muito forte, porque a gente foi salvo, a gente foi resgatado, a gente vê como é maravilhoso andar com o Senhor todos os dias da nossa vida, porque não é apenas que quando a gente morrer, a gente vai viver com o Senhor, mas a partir do momento em que nós fomos transformados por Cristo, a partir do momento em que Ele nos resgatou das trevas, nós passamos a andar com o Senhor todos os dias e a cada momento da nossa vida. E essa maravilhosa boa nova, a gente tantas vezes deixa de compartilhar da vida eterna e vida abundante que o Senhor nos deu. E aí eu digo que o contrassenso nessa história é que a gente faz questão de compartilhar tanta coisa boa, muito menor do que essa, com as pessoas que estão ao nosso redor, mas a grande boa nova, a grande alegria de saber da salvação em Cristo Jesus, do poder transformador do Evangelho, às vezes a gente se cala. E um termômetro para a gente medir uma situação como essa, é a gente tentar lembrar, nos últimos, 5 anos, quantas pessoas o Senhor usou a nossa vida para levar até mais perto de Cristo? Nos últimos 5 anos, quantas vezes o Senhor usou o nosso viver para que pessoas pudessem conhecer de Cristo, conhecer do Evangelho? Meus irmãos, a obra não é nossa. Quem faz a obra no coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas Ele nos usa como instrumentos. E aí vem a grande questão, porque o que me parece às vezes é como se a gente tivesse algum constrangimento, alguma vergonha de, de parar e interromper e falar com a pessoa. E dizer: olha, eu não vou perturbar aquela pessoa com assuntos de natureza religiosa. Mas nós não estamos falando sobre perturbar alguém com assuntos de natureza religiosa, nós estamos falando de proclamar e anunciar o Evangelho, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida.
e que não há outro meio de chegar até Cristo, até o Senhor. Então a gente não está falando sobre falar de religião, mas apresentar a Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E é interessante que tantas vezes a gente pensa sobre isso, e a gente pode se perguntar, mas por que eu devo pregar o Evangelho? Existem muitas razões para você pregar, uma delas é porque o Senhor mandou. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Se você olhar em 1 Pedro 2,9, ele vai dizer que nós somos povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, adquirido a fim de proclamar as virtudes daquele que nos resgatou, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos resgatados, nós somos resgatados das trevas, nós fomos transformados, nós fomos escolhidos para poder anunciar, para proclamar o Senhor para aqueles que estão ao nosso redor, anunciando o Evangelho. Somos povo de Deus, nós somos um povo com uma missão. Às vezes a gente tem tantas missões aqui nessa terra, sabe? Eu tenho uma missão aqui de criar a minha família, ótimo. Tenho como missão ser um bom profissional, muito bom. Tenho como missão instruir meus filhos na palavra do Senhor, excelente. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente tem também a missão de levar o Evangelho aos perdidos. Levar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. É interessante que essa missão é tremendamente importante, uma missão que ele deixa para os seus discípulos, que somos nós. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então essa missão não é simplesmente de um grupo especial, essa missão não é de pastores e missionários, talvez algumas missões específicas sejam de fato para pessoas exclusivamente chamadas para isso. Por exemplo, talvez alguns de nós não consigam de forma alguma fazer uma missão como aquela que o pastor Dário compartilhou aqui, de entrar em presídio para compartilhar o Evangelho com pessoas lá dentro. Isso não é para todo mundo não, gente. As 3 vezes que eu tive que entrar em um presídio para fazer uma visita, é um negócio extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Eu não sei se é porque eu não estou acostumado a lidar com esse tipo de coisa, mas de repente você entrar, aquele ambiente todo enclausurado, você fica pensando, pronto, você já assistiu algum filme que aconteceu um treco desse, aí você fica pensando, pronto, vai ter uma rebelião no presídio na hora que eu estou aqui dentro, né, daqui a pouco vão me pegar de... Sabe aqueles reféns que são pegos na hora que tem as confusões? Pronto, sou eu aqui dentro, descobri que eu sou pastor, vão pedir logo um resgate aqui, dizendo que vai ter um pastor aqui no meio da história, e aí fora a questão de revista para entrada, uma série de coisas, é de fato um ambiente de muita tensão. Tem gente que foi vocacionado para isso. Tem pessoas que são vocacionadas para lidar com o usuário de drogas, lá no meio da rua, um morador de rua. Eu não sei qual é particularmente a vocação sua, no sentido de levar o Evangelho, mas eu quero dizer que todos nós temos essa missão. Talvez não em um grupo específico, lá dentro de uma área como Cracolândia, Presídio ou Ribeirinhos, mas certamente nas pessoas que estão ao seu redor. A missão que é a responsabilidade de todos nós. E aí tem uma frase que eu li uma vez, e eu sempre gosto de citá-la quando eu penso sobre a questão da obra missionária. É que às vezes, essa frase eu li na época da faculdade, muitas vezes a gente vê uma missão que qualquer um de nós pode fazer. Então a gente confia que alguém vai fazer no nosso lugar. No final das contas, todo mundo se culpa e ninguém faz o seu trabalho. Porque a gente fica sempre aqui pensando, né? Quando a gente entende assim, não, essa responsabilidade é minha, você vai lá e faz. Quando você pensa, é a responsabilidade de todo mundo, então alguém vai lá fazer. E no final das contas, todo mundo se culpa porque ninguém fez o que todo mundo poderia ter feito. Então é uma questão muito forte no sentido que a gente não pode pensar apenas na missão da proclamação, de levar a palavra aos perdidos. Quando a gente fala da campanha de missões nacionais, nós estamos falando da evangelização da nossa pátria. Nós não estamos falando de uma pessoa especialmente vocacionada para ir lá para a janela 1040, lá para o chifre da África, para ir lá para o meio aos povos muçulmanos. A gente está falando da missão que é minha, é sua, é de cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, de ser sal da terra e luz do mundo, de anunciar o Evangelho aos perdidos. Meus irmãos, quando a gente fala de campanha de missões no nosso país, a gente não está falando só de contribuição, a gente não está falando só de oração, a gente está falando também de ação, de proclamar, de levar a palavra aos perdidos. Todos nós devemos fazer.
A gente não pode, inclusive, fazer isso como um sentimento de obrigação. Antigamente, quem são crentes mais antigos aqui devem ter vivido essa época, daquele negócio de, domingo, 14h, evangelismo na rua. Quem já participou desse negócio aqui, só para eu ver aqui? Foi um pouquinho, né? Então, a gente ia, aquele negócio assim que parece que é quase, está aqui a sua cruz que você tem que carregar. Domingo, 14h, domingo naquele horário sagrado do sono do domingo à tarde, vai todo mundo bater na porta da casa alheia para entregar folheto e falar de Jesus. E às vezes a gente levava aquilo como, porque eu tenho obrigação de fazer isso. E apesar de ser uma ordem, apesar da gente de fato entender que é uma obrigação nossa, a gente não pode fazer com um sentimento de fardo, porque eu tenho essa obrigação de fazer isso. Mas entender como um senso de privilégio, como um senso de vocação. Que honra que o Senhor nos escolheu para levar o amor de Deus às pessoas que estão perdidas. Que honra que o Senhor nos usa como instrumentos nas suas mãos para proclamar aos perdidos. Que honra ver vidas sendo transformadas através da nossa instrumentalidade, por obra do Espírito Santo, mas usando através das nossas vidas. Meus irmãos, eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu fiz uma pregação em que pessoas se converteram. Nunca vou esquecer. Foi num acampamento de adolescentes, lá no Morro Branco, lá no meu Ceará. O acampamento era na nossa casa, lá de praia, lá em Morro Branco. E aí eu sabia que tinha quatro adolescentes não crentes no acampamento. E aí estava eu pregando, eu nunca tinha feito isso na vida, mas na hora Deus moveu meu coração e disse, rapaz, vou fazer um apelo aqui. Não sou pastor, não sou seminarista, eu sou só um estudante de direito, mas vou eu fazer me arriscar aqui nesse negócio. E na hora que eu fiz o apelo, os 4 levantaram a mão. Rapaz, me deu uma vontade tão grande de chorar, que eu não conseguia mais nem direito falar o que eu estava falando. Eu acho que foi o apelo mais curto que eu já fiz na história, né? Que eu perguntei, os 4 levantaram a mão e digo, pronto, o resto já é tudo crente, então acabou, vem cá, gente, para a gente orar. Né? Mas aquela cena daqueles 4 adolescentes levantando a mão, eu devia ter 20, 21 anos de idade, né? Marcaram o meu coração. Porque é precioso ver Deus transformando vidas e usando pecadores como eu e você, como agentes na transformação de outras vidas. É muito precioso. A gente deve ser movido nessa história, não é só pelo senso de responsabilidade, não é só pelo senso de obrigação, não é só pelo senso de honra, mas também pelo senso de amor. Porque se eu amo o meu Senhor, eu quero ter ver mais vidas dedicadas a Ele. Se eu amo o meu Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele me pediu. E dentre tantas coisas na sua palavra que Ele nos pede, que Ele nos orienta, dentre várias, Ele coloca aqui o quê? Que a gente deve ir fazer discípulos de todas as nações. Pregar o Evangelho a toda criatura. Então, se eu amo o meu Senhor, eu amo meu Senhor, eu amo estar lá na igreja todo domingo, eu amo ler minha Bíblia, eu amo orar ao Senhor, eu amo ouvir meus cânticos. Mas pregar o Evangelho, esse negócio aí, isso é pastor, isso é complicado. Meus irmãos, a gente não pode se omitir diante dessa realidade. A gente tem uma alegria aqui no nosso país. Eu estava falando essa semana com um membro de uma igreja lá no Quebec. E ele estava compartilhando da dificuldade que é você falar de Jesus naquela região. Na cidade que ele está é 0,5% de evangélico na população. 0,5%. Dizendo que é tremendamente difícil. Ele diz que você tem que conseguir ganhar muito a confiança de alguém para você, pela primeira vez, falar de Jesus e ele ter algum pequeno grau de receptividade. Porque se você chegar falando de Jesus para uma pessoa, o evangelho, a pessoa vai logo rejeitar de imediato o que você está falando. Aqui a gente tem facilidade de falar das pessoas. As pessoas têm uma noção de quem é Jesus, as pessoas têm uma noção de quem é Cristo, as pessoas têm uma noção de uma vida cristã, tantas vezes não em uma visão tão distorcida como eles têm lá no Quebec, a gente tem essa facilidade de fazer isso, e às vezes a gente se omite. A gente perde a oportunidade de fazer isso. E aí, além do amor ao Senhor, a gente tem que entender essa missão também como fruto do amor ao próximo. Como fruto do amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Meu irmão, que alegria é a gente poder compartilhar do amor de Deus com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer bem. Então, se eu quero bem a alguma pessoa, se eu quero bem a alguém, eu quero ver essa pessoa tão feliz como eu, servindo ao Senhor com alegria. Então, se eu me omito, se eu deixo de falar, né, de duas, ou eu não amo meu irmão não.
Ou eu não amo o meu amigo, a pessoa da minha família, seja lá o que for, ou eu não amo, ou eu não acho que de fato o Evangelho é uma coisa boa a ser compartilhada. Se eu entendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se eu tenho um pouco de amor por aqueles que estão à minha volta, eu vou compartilhar de Jesus com elas. Quando a gente pensa na realidade de pregar o Evangelho, inclusive, quando a gente fala de campanha de missões nacionais ou estaduais, sempre vem em mente aquela ideia do campo distante. Por exemplo, falei aqui do Quebec. Pronto, isso aí é que é um desafio missionário. 0,5% das pessoas são evangélicas. Quantas pessoas na nossa vizinhança não conhecem a Cristo? Quantas pessoas no nosso ambiente de trabalho? Quantas pessoas no nosso ciclo de convivência, na nossa família? E aí a gente tem que saber e pedir, na verdade, a sabedoria, discernimento, para saber falar na hora certa, falar da forma correta, falar do momento adequado, não sendo inoportuno, mas falando. A Bíblia fala para a gente pregar a tempo e fora de tempo, mas a gente precisa discernir espiritualmente tanto a forma como a gente vai falar, como o tempo adequado, o momento correto. Então é pedindo sabedoria espiritual, pedindo o entendimento da palavra do Senhor. Então quanto mais a gente entende do Senhor, quanto mais a gente conhece a sua palavra, melhor a gente vai saber compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Então a gente pensa naqueles que estão tão longe e se esquece daqueles que estão ao nosso lado. Compartilhe do Senhor com as pessoas que estão ao seu redor. Eu fico muito preocupado quando, determinada vez, a pessoa veio falar comigo que estava sendo chamado para missões, e eu fui chegando mais perto e fui compartilhando com as pessoas ao seu redor, e eu descobri que ele não tinha preocupação, ele estava com o foco de que ele tinha que evangelizar as pessoas lá do outro lado do mundo, e ele não pregava o evangelho nem para a sua família, que não era ninguém crente. Nem para a família. Eu digo, ora rapaz, como é que esse cara quer ser missionário lá não lembro se era África, não lembro onde é que era, e não compartilha o evangelho nem com seus amigos, nem com a sua família? Ninguém. Aí o foco dele era distante. A gente precisa levar a palavra do Senhor. A gente precisa ser testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na nossa terra, na nossa vizinhança, no nosso ciclo de convivência. A gente precisa, de fato, levar o Evangelho até os confins da terra. A proclamação do Evangelho, ela começa por aqueles que estão no nosso redor, do nosso ciclo de convivência, e se estende, então, para os cantos mais distantes. Falar do amor de Deus para aqueles que estão mais próximos, daqueles seus melhores amigos, daqueles membros da sua família. Pregar o Evangelho aqui onde a gente está inserido, onde milhões de pessoas também vivem sem conhecer a Cristo no nosso redor, no nosso entorno. A gente tem que lembrar que se a gente quer mudar a realidade da nossa pátria, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente crê ou não crê na palavra de Deus? A gente acha que feliz é a nação que faz o quê? Que tem um governo de direita ou de esquerda? Feliz é a nação que tem um governante de uma forma ou de outra, com visão política A ou B? Ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Feliz é a cidade que tem um prefeito de um determinado partido? Ou feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor? Então a gente tem que pensar, inclusive, nesse tempo de eleição que se aproxima, que a nossa responsabilidade enquanto cidadãos aqui nessa terra é uma, mas a nossa responsabilidade enquanto cidadãos do reino, ela é muito maior do que qualquer realidade de votação. E essa deve ser a nossa maior preocupação. A melhor maneira de mudar a realidade do Evangelho, da nossa sociedade, é pregando o Evangelho. Quando eu vejo várias as coisas, a gente tantas vezes coloca tanta dificuldade. Quando eu terminar a minha faculdade, eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Quando meus filhos forem grandes, eu vou me dedicar à obra do Senhor. Quando os meus netos crescerem, eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais à obra do Senhor. Faça isso não, meu irmão. Estava me lembrando, e eu me atrapalhei aqui no tempo, porque eu ia me dedicar mais a esse texto de Atos, no capítulo 5. Se o irmão puder abrir, por gentileza, Atos no capítulo 5. Esse capítulo começa falando daquele famoso episódio de Ananias e Safira, não é disso que a gente vai falar. Mas a partir do versículo 12, você vai ver que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos estavam ali fazendo a obra do Senhor,
estavam pregando o evangelho, estavam levando a palavra de Deus a todas as pessoas, fazendo prodígios e sinais, um monte de coisa aqui feita pelas mãos dos apóstolos. E aí o que acontece? O povo admirando tudo mais, lá no versículo 14 diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor. Então as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam entendendo o evangelho, as pessoas estavam vendo o agir de Deus através da vida dos servos do Senhor dos apóstolos. E aí então diz que afluía gente das cidades vizinhas, lá no versículo 16, e levavam doentes, atormentados, espírito imundo, e todos eram curados. E aí no versículo 17 vai dizer que se levanta o sumo sacerdote, e todos que estavam com ele, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. E no versículo 18 diz que prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Prenderam os apóstolos porque eles estavam pregando o evangelho. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que no meio da noite, um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e os levou para fora. Só uma parte mais interessante que você vai ver na volta do texto, é que mais cedo, no outro dia, ele manda ir buscar os presos lá dentro, e a porta está lá trancada, os soldados à porta, e quando eles abrem a cela estava vazia. Isso é, cadê os presos? Sabe onde é que os presos estavam? Pregando a palavra do Senhor no templo. Ficaram perplexos, sem entender o que estava acontecendo às pessoas. Os homens que estavam recolhidos, está lá no versículo 25. Alguém chegou e lhes disse: eis que os homens que vocês recolheram no cárcere estão no templo ensinando o povo. Então aquele pessoal que tinha sido preso porque estava pregando o evangelho, eles foram soltos e foram ao templo continuar pregando o evangelho. Eles não disseram: peraí, vamos esperar para ver o que é que Deus vai fazer, porque a gente foi preso e a gente acabou de ser solto, e eles vão prender a gente de novo. E prenderam de novo, trouxeram de novo, levaram eles perante o sinédrio, e interrogavam. E diz a palavra do Senhor, que ele questionou no versículo 28, olha, expressamente nós ordenamos para vocês que não ensinassem nesse nome, ou seja, não ensinassem no nome do Senhor Jesus Cristo. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quer lançar sobre nós o sangue desses homens. E aí Pedro vai dizer algo muito precioso no versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. E eles disseram então que eram testemunha e que morada do Espírito Santo, e eles vão obedecer e continuar pregando o evangelho. E aí Gamaliel vai então ter uma ideia. Disseram: olha, ele era o mestre da lei. Vamos fazer o seguinte, não vamos matar esses caras não. A gente teve várias outras pessoas aqui, outras pessoas que estiveram por aqui, teve um tal de Teudas, teve outro tal de Judas, Galileu, que pregaram, que andaram pregando umas coisas estranhas. Depois que eles morreram, os seguidores deles se dispersaram e acabou. Em outras palavras, solta esse pessoal aí, que se não for de Deus, esse negócio se acaba rapidinho. E diz a palavra do Senhor, que ele diz então no versículo 38, dai de mão a esses homens, deixe ir, porque se vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. E concordaram. E aí no versículo 40 diz que eles chamaram os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Prenderam, açoitaram, disseram: não falem mais de Jesus, e soltaram. E o que foi que eles fez? Se retiraram do sinédrio, se alegrando, se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aqueles homens não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Quantas vezes uma pequena barreira nos impede de levar o evangelho a alguém que está próximo da gente? Uma pequena barreira nos impede de investir mais tempo de oração pelos missionários. Uma pequena barreira nos impede de contribuir com a obra missionária. Uma pequena barreira nos impede tantas vezes de levar o evangelho aos perdidos.
E a gente tem excelente capacidade de gerar desculpas para isso. Mas todos os dias, milhares de pessoas morrem no mundo sem Cristo. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não cansavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Os primeiros cristãos, eles não perdiam tempo, proclamavam o Evangelho. Nós, por outro lado, a gente perde muito tempo. Olha ao nosso redor. Nossa nação precisa de Cristo. O mundo precisa de Cristo. Que o Brasil precisa de Cristo. Com tanta situação difícil, nós precisamos levar. Está na hora de pregar o Evangelho e levar esperança aos perdidos. Porque Ele me amou primeiro.